Fala, galera do canal! Hoje estamos aqui com um casal que combina até no nome. Verdade. Não é Taiti, gente, é Flávio e Flaviane, da Expedição Só o que Faltava. É um prazer recebê-los, casal. Ô, povo bonito! Não é? Hoje teve o dia da beleza aqui, fizemos sobrancelha, cabelo, Pois é, barba. cortei o cabelo. Quem tem cabelo fez, né? Flávio cortou o cabelo dele. Tava cabeludo. Por favor, gente, se apresenta aí. Flaviane, Flávio, Expedição Só o que Faltava. Ótimo. Sigam ele, gente. Pode crer. Gente, a gente tá aqui agora em Maceió. Mentira! A gente tá em Maragogi, né? Todo vídeo é a mesma Exatamente. coisa. Esquece de digitar, de novo. Gente, Estamos aqui agora em Maragogi e hoje o bate-papo vai ser com Flávio e Flaviane. Primeiro, eu queria saber de vocês, quando surgiu essa ideia da Kombi na cabeça de vocês? Quando vocês viram a primeira pessoa que começou a viajar de Kombi e despertou esse desejo? Na verdade, a ideia não veio de ver outras pessoas. A gente estava passando por um momento difícil, nós tivemos um filho e ele faleceu. E depois disso, a ideia surgiu no momento de fuga, assim. Hoje a gente entende que aquilo era uma fuga. Eu cheguei um dia meio puto do trabalho, falei, cara, que vontade de comprar uma Kombi e sumir no mundo. E a Flaviane falou, partiu. E aí depois disso, que a gente começou a pesquisar. Então até então eu não sabia que estava rolando esse movimento. Daí, no outro dia eu fui trabalhar e a Flaviane encheu meu WhatsApp de fotos de Kombi adaptada. E aí eu comecei YouTube, aí comecei a ver VMA e essa galera que tá há mais tempo assim, sabe? vocês prepararam muito tempo para esse momento? Desde a da sua ideia até... 3 anos. Foram 3 anos. 3 anos. 3 anos sonhando, né? A gente não tinha Kombi, né? A gente falou, não, a gente vai. Então daqui 3 anos, porque o Flávio tinha que terminar a faculdade, que ele tinha trancado por causa do Pietro, né? Daquela questão toda. Então ele queria terminar. E aí a gente tinha dívidas, né? E aí a possibilidade de comprar a Kombi. Como vamos comprar? Como que vai acontecer essa viagem? Então, 3 anos preparando. Nossa, e a liberdade que sentiu na hora que saiu. Demais, Foi incrível. E o que vocês faziam antes de efetivamente montar a Kombi? Todo esse processo para sair? Naquela vida lá atrás, como era? Não tão distante, mas que parece distante, né? Eu sou designer de moda. Só que eu sempre trabalhei em casa, por causa do Pietro, dos cuidados com ele. Eu fazia acessórios, vendia na internet. Eu sempre trabalhei em home office. E o Flávio trabalhava no hospital como assistente administrativo. Ah, é? 16 anos num trabalho só. Primeiro e único emprego. Do começo. Curitiba. Vocês são do Sul, né? Do Sul. Gente, eles são... Não vou botar isso não. Ai, eles são legais. Pode falar. Encher de haters no canal. Lá no Espírito Santo eu conheci um cara e comecei a conversar com ele. Ele falou, você não é de Curitiba? Eu falei, sou. Você não é. Por quê? Ele falou assim, você interage. Isso aí é pra quebrar o título, né? Não são todos os curitibanos que são fechados. Não, eu ia perguntar por que vocês acham que no Sul tem tanto motorhome? Porque a gente por aí encontra muita gente do Sul. Vocês já encontraram na estrada? A maioria é do Sul. Eu acho que é porque tem mais empresas que fazem esse tipo de trabalho, né? Eu imagino. Santa Catarina é um polo muito forte de empresas de motorhome. Em Curitiba agora tem em também. Curitiba tem várias também. A gente conheceu um rapaz do Rio de Janeiro e ele falou que lá ele não encontrou lugar nenhum. Ele é marceneiro, ele que fez a dele, porque ele não encontrava ninguém lá para fazer. Quando a gente estava pesquisando a Kombi, esse processo de comprar e tal, eu vi uma empresa pequena no Rio de Janeiro que fazia Kombi, mas eu também não fui a fundo. Eu chamei até um amigo para ir visitar, acabou que não fomos, mas realmente nunca ouvi falar no Rio de Janeiro. Brasília também não conheço. Aracaju, nós conhecemos pessoas ali que queriam fazer e ali também não tem. É um mercado que está crescendo bastante agora, né? Porque tem muita gente, tipo, eu não tenho a possibilidade de montar uma Kombi porque eu não sei... Fala isso é um pensamento limitante, Thiago. É verdade. Se você quiser... Ainda não montei uma Kombi, muito melhor, né? É verdade. Agora, vocês montaram a de vocês, né? Sim.
Como é que foi esse processo Olha isso, aí? eu sou apaixonada toda vez que eu olho pra essa Kombi que ainda não tem nome e eu sou possessa com isso. Eu ainda vou jogar um desafio lá, umas sugestões no Instagram pra ver o nome da Kombi. E como é que foi o processo de vocês de construção? Muita pesquisa, né? A gente via muito, né, o pessoal montando, ensinando a fazer. E eu fiz um curso de marcenaria. O curso era um mini curso, assim. Você montava um móvel e ali tem uma porta, uma gaveta, e você aprende a fazer fita, né? Então, você saía sabendo fazer o básico. Então, eu fui para esse curso já porque eu queria montar a Kombi. Porque para mandar numa empresa era muito caro, né? Tava fora do nosso orçamento. Vocês chegaram a pedir um orçamento? Sim, eu queria aquele teto pop-up. Aí entrei em contato com a empresa que eu sabia que fazia. Aí primeiro que ele falou assim, olha, eu não vendo só o teto, eu vendo o kit inicial, o kit básico a partir de R$40 mil. Nossa! Eu falei, obrigado. Volto depois, Na volta eu te ligo, Mas foi com muita ajuda, né? Não, a gente não fez sozinho, não. Teve muita ajuda mesmo. Tinha um amigo do trabalho que ele era o marceneiro do hospital. Eu comecei os 2 primeiros móveis, eu fiz sozinho. E se você for ver eles ali, eles são... meio capenga. Meio capenga, reto demais para uma Kombi, sabe? E aí eu precisava montar, que a gente tinha o prazo para sair. Nós colocamos uma data e tinha que sair naquela data. Que é o aniversário do Pietro. Que é o aniversário do Pietro, dia 5 de fevereiro de 2020. Daí eu liguei pra ele, cara, preciso de ajuda. Ele falou, meu, eu tô de férias. Que ótimo. Pode vir. Foi perfeito. Então eu cheguei lá e com 6, 7 dias que eu fui lá, a gente finalizou, assim, a parte de marcenaria. Elétrica, meu irmão é engenheiro, então ele me ajudou com a elétrica. A parte de forro ali dentro da Kombi também tinha um amigo que já tinha trabalhado com construção civil. Também eu que virei ajudante, eu brinquei, eu que virava o ajudante desses caras nos dias. Quem é o profissional do momento? Aí mudou o profissional, você tá lá ajudando, né? E mecânica, ela é de qual ano? Ela é 2011. Mais nova que a Pené. Saímos em 5 de fevereiro de 2020. Aí em março, e fomos para Santa Catarina. Nossa ideia era fazer Santa Catarina, litoral e serra. Estávamos em Garopaba quando a pandemia veio e começou a fechar tudo. E aí nós voltamos, né? Não vamos continuar, a gente não sabe o que vem por aí. E na verdade tinha a ilusão de que ia durar pouco. Então o plano era, vamos para casa das mães, porque nós não temos mais casa, a Kombi é a nossa casa. Vamos ficar lá um mês. A gente pensava assim, né? Vai passar Só logo, que só né? foi piorando e acabou que ficamos 9 meses no Paraná, parados, né? E aí vocês retomaram a viagem quando? Foi em janeiro. Dia 6 de janeiro de 2021. Isso. E a meta de vocês é chegar até onde? Vocês têm um ponto? Roteiro pré-definido? Como é que vocês estão lidando com a viagem nesse sentido? O nosso ponto alto da viagem é o deserto do Atacama. Uau, cara! Tirar aquelas fotos, não! Lindão, né? A gente tem que chegar no deserto do Atacama. Então, e eu brinco que é pelo caminho mais longo possível. Então a ideia inicial agora é subir pela costa, até a Ilha de Marajó, no Pará, e de lá descer pela parte mais central do país. Isso é bom, quer dizer que a gente vai se encontrar muito. Pode crer. Passar em Curitiba, a gente quer passar de novo no final do ano que vem, eu tenho que renovar a carteira, essas coisas. E aí depois ir até o Ushuaia e começar a subir os outros países. Esse é o plano, Sem data né? pra voltar pra uma Sem casa. data, não. Nem penso em voltar pra uma casa fixa. Quando a gente começou com essa ideia, era para ser só uma viagem de 2 anos. A gente dizia isso, é uma viagem pela América do Sul e vai durar 2 anos. Só que hoje a gente mudou completamente, essa é a nossa vida e eu não pretendo parar, não. É uma vida muito gratificante, né? A gente tá conhecendo sempre gente nova, lugares novos, fazendo muitas coisas pela primeira vez. Hoje eu fiz 3 coisas pela primeira vez, gente. Hoje eu catei marisco, eu abri castanha de caju e ralei o coco pra fazer o bolo de mandioca. Nossa, eu tô muito feliz. Então essa nossa vida que proporciona a gente viver cada coisa nova a todo instante, que é essa intensidade de conhecer uma praia nova, gente nova, tá morando numa Kombi nessa experiência,
Acho que a gente que entra nessa e é picado por esse mosquito, depois não quer mais voltar, né? Não quer mais voltar pra cidade onde tava, morar numa casa. A gente tava ali dormindo numa praia, hoje a gente tá aqui, vai dormir num sítio, então assim, a gente saiu também com essa ideia de que vamos ver o que a estrada tem pra proporcionar e vamos levando, né? A nossa meta é chegar até Manaus, mas depois de chegar a Manaus a gente não sabe ainda. E como é que vocês se mantêm na estrada? Eu confecciono, eu tenho máquina de costura aí na Kombi, e eu confecciono moda praia, biquíni, saídas de praia, maiô, e aí vou vendendo. E aí temos o livro também, né? Colorido pelo Sol, o Flávio escreveu na pandemia e conta a nossa história com o Pietro. O livro ainda não é sobre viagem, é o que nos motivou a viver essa vida aí. Deixar tudo pra viver na Kombi. Eu e Thiago lemos antes de conhecê-los. Eu fiquei muito emocionada com esse livro. Super indico, gente. Comprem. O link tá na bio deles. A gente vai botar aqui também. A história de Pietro, colorido pelo Sol. Fala um pouco do livro, por favor. A ideia do livro, eu sempre gostei de escrever. Depois que eu entrei no jornalismo, eu descobri isso, que era o que eu ia melhor, assim, sabe? Eu não ia muito bem na TV, não ia bem no rádio, até gostava do rádio, só que eu tinha alguma coisa com a minha voz, sabe? Essa coisa, quando você tá ouvindo a sua voz é diferente. Eu também acho um saco, eu não gosto de gravar off, eu falo, nossa, tá ruim, minha voz é horrível. Então eu tinha esse complexo, assim, e no texto eu percebi que eu ia bem. Então eu tinha a ideia de escrever um livro de alguma coisa. E quando a gente começou a ficar mais tempo com o Pietro no hospital, a gente começou a ver as crianças morrendo, né? Você está no hospital, numa UTI, então isso acontece quase que diariamente. E a gente ali na sala de espera da UTI, a gente ficava assim, mas pensando como que aquele pai ia continuar, sabe? Como ele viveria sem ter o filho? Então, e a ideia, a gente nunca imaginou que o Pietro fosse morrer. A gente achava que ele ia ser tratado ali, ia para casa e beleza. Então a gente pensava em escrever um livro sobre essa busca por um diagnóstico, né? Que o Pietro era especial, então tipo, isso é um processo muito desgastante. Você quer saber o que seu filho tem, você quer saber como que trata. Então a gente pensava em escrever sobre isso e a entrevistar. Experiência do hospital também, né? Com os profissionais de saúde, como é ficar lá internado, né? Como é o apoio da família e dos médicos, dos enfermeiros, né? Tem gente aqui que você quer abraçar e tem gente que você quer matar. Tem profissionais que estão ali e não vem aquela pessoa... É humano. E tem profissionais que não. Então a gente queria falar isso. Nossa, eles precisam melhorar. Precisam ver o lado né, humano, acolhedor. Não só do paciente que tá ali, mas da família. Aí nesse processo de hospital a gente falou, olha, eu gostaria de contar sobre isso. E nesse meio a gente entrevista outros pais que tenham perdido os filhos para entender esse lado, né? Porque até então a gente não imaginava que a gente poderia falar sobre isso. E aí o Pietro morreu e a gente deixou isso meio... Ficou engavetado, assim, esse processo. A ideia do livro sempre na cabeça, mas não tinha sentido que era o momento de escrever ainda. E aí na pandemia, a gente parado lá, nós voltamos pro interior do Paraná, onde a mãe da Flaviane mora. E aí a gente imaginava que iam ser só 40 dias, né? A quarentena diz que é 40 dias. E aí aquilo foi ficando mais longo. E aí eu falei pra ela, acho que eu vou começar a escrever. E aí a ideia foi pra contar essa história. Outro parto, né? Também uma escrita, sei lá, curativa também. Você vai escrevendo e vai... Sair para viajar é um processo de quase autocura, né? Escrever o livro também é um processo de quase autocura. Isso foi uma... Quando o Pietro faleceu, a gente entrou num processo de desconstrução, sabe? A gente não se encaixava mais naquela vida, não tinha como. Nós ficamos com casa, carro, coisas que a gente comprou por causa dele. Quando eu engravidei, a gente morava de aluguel, não tinha carro. Aí Pietro veio, não, agora a gente precisa ter uma casa, precisa ter espaço, precisa ter um carro, montar quartinho. A gente ficou com aquelas coisas e sem ele. E aí começamos a abrir mão de tudo isso. E viver na estrada é isso pra gente. A gente tá desconstruindo para reconstruir, né? É um processo que acontece ao mesmo tempo, né?
mas é mais desconstrução mesmo, desapego, priorizar as coisas certas, o mínimo, o essencial, né? É isso. Esse dia você falou que vocês foram dar uma palestra, né? Vocês estão tendo contato com outras famílias também que passaram por essa mesma situação. Como é que tem sido isso para vocês? Eu me sinto útil, sabe? Eu penso nisso. Eu acho que levar essa mensagem do Pietro nesse livro, falar com esses pais, é uma forma de manter ele vivo, né? A Kombi, né, que tem o nome Sol que Faltava, que ele é nosso sol que faltava. Então, pra gente é muito gratificante, é um aprendizado, porque não é só eu passar meu aprendizado para aquele pai e falar, olha, é uma receitinha, eu fiz isso, isso e isso. Não, a gente tá ali ouvindo, ele tem outras coisas, né? Ele teve outra experiência com aquele filho ou com aquela outra pessoa que faleceu. Então é uma troca muito grande, não é que a gente chega lá e só fala. Acho que a gente está ouvindo muito e vendo o outro lado. É interessante isso. Isso vocês pretendem fazer por todos os lugares onde vocês passarem? Como é que vocês pretendem trabalhar com isso na viagem? Eu quero transformar isso num serviço social mesmo, sabe? Esse é meu propósito. A gente começou vendendo livro, agora a gente está fazendo essas palestras. Eu penso em encontrar mais pais. Lá em Aracaju, nós conhecemos uma família no dia da palestra, né? O senhor veio e convidou a gente para almoçar na casa dele. E aí a gente aceitou, que uma das coisas que a gente faz é isso, né? Para que recusar, né? Se as pessoas estão te convidando, a gente tá mais aberto a isso. E nós fomos. E aí chegou lá que ele contou pra gente que o filho deles havia falecido num acidente de moto. Tinha quanto tempo, amor? Vai fazer 1 ano agora, em dezembro. Vai fazer 1 ano, e aí ele começou a contar que ele queria muito viajar, que ele gosta de viajar de moto, mas que a esposa dele não queria. E nós todos ali na mesa sentados, né, ela chorando. E aí ela contou, ele foi em Morro de São Paulo, e disse que esse ano ele iria levar os pais e as irmãs lá. Aí eu falei pra ela, olha, eu acho que uma maneira de você continuar perto dele é fazer as coisas que ele fazia e que ele gostava. Então, faça isso por ele. Vão lá, vão em Morro de São Paulo. Ele era alegre? Seja alegre como ele, né? Tipo, mantenha isso, mantenha ele vivo dessa forma. E aí, acho que semana passada a gente viu no Instagram que eles foram. Que massa! E eu fiquei assim, falei, meu Deus, não acredito. Acho que essa é a nossa mensagem, assim, continua. Porque é triste, é normal, tem o período de luto, assim, que é o pior, né? Que é muito triste, que a gente quer desistir, que não quer nada. Mas é possível pegar essa dor e construir uma coisa legal, né? E ainda dá pra ajudar outras pessoas. Massa. Vocês estão fazendo, é incrível, sério. É incrível mesmo. Falando sobre continuar, vocês pretendem, quer dizer, Flávio pretende, ou em conjunto, claro, fazer um outro livro, tipo um livro contando histórias da viagem. Já tá cobrando outro, aquele leitor. Porque e o segundo? Flávio é escritor, né? Caso você não sabe, Flávio é escritor e não sei, né? Tá vivendo essa aventura aí, o que é que pretende aí, Flávio? Fala pra mim. Quando a gente saiu de viagem em fevereiro, o pessoal falava, então dessa viagem vai surgir um livro, sabe? E aí eu falava assim, mas eu já tenho essa história pra contar, né? Por que eu vou esperar viajar o tempo que seja para rodar a América do Sul para escrever um livro? Tipo, eu já posso contar essa história, mas eu acho que da viagem deve rolar sim. Deve não, vai, né? Bora, trabalha. Bora cobrar essa ideia. Quem lê o Colorido pelo Sol me ajuda a cobrar o Flávio. Eu já tô cobrando aqui já, por favor. Porque o que a gente vive realmente são histórias que dá pra colocar num livro, né? Porque é tanta coisa que a gente vive com tanta intensidade, né? Que eu acho que a galera não consegue dar conta do que é viver essa vida nômade, do que é viver numa Kombi. Um monte de periquitinho, sério. Tá vendo aí os periquitos aí, ó? Gritando. Eu acho que a galera, quem assiste ou quem tá pensando em sair de Kombi pra viajar, de qualquer maneira, né? Kombi é só um veículo que a gente tá agora nesse momento, mas pode ser de N possibilidades. A galera não consegue dar conta de quão intenso tá na estrada, né? Porque um dia a gente tá na praia, outro dia a gente tá na zona rural, outro dia às vezes cansa, né? Mas é não, bom. Com certeza. E o mais intenso nem são os lugares, né? A gente sai com esse propósito, eu vou conhecer lugares lindos, incríveis, e acaba descobrindo que é conhecer pessoas. Nossa, é muito enriquecedor. Os lugares que a gente passou e fez amizades.
pode nem ser o melhor lugar, o lugar mais incrível, mas fica, sabe? Aquela Marca. pessoa, né? A sua experiência é completamente transformada. Eu por acho uma que é pessoa por que você isso encontra. que as nossas viagens são únicas. Porque por mais que a gente faça o mesmo trajeto, a gente encontra com pessoas diferentes, então as trocas são diferentes, né? E a gente vai lembrar daquele lugar por conta daquela pessoa. Exatamente. Eu tava com aquela pessoa lá, né? Pode crer, né? A gente voltou agora de Quilombo dos Palmares, ficamos com a família 4 dias e definitivamente é um lugar histórico, foi muito importante a viagem pra lá, mas ter ficado com essa família 4 dias lá foi o que marcou, A foi gente o que foi fez pra passar a gente... o 20 de novembro, mas a gente ficou o 21, 22, 23 e 24 estão marcados aqui. E isso acontece em todo lugar que a gente chega, né? A gente encontra pessoas e aquela viagem se transforma em uma outra coisa na perspectiva dessas pessoas que a gente encontra, né? E eu acho o máximo quando a gente se encontra, tem a possibilidade de encontrar com outros combeiros, outros viajantes, que aí é festa. Aí arma um condomínio, e bota o todo, E faz e comida. troca ideia. Não, é muito... Juntou mais de 2 já era. Juntou mais de 2 já era, né? E essa parada, igual da experiência, quando a gente estava indo para Aracaju, a gente tinha amigos que estavam lá e o trabalho não estava rolando muito legal para eles, assim. E a Flaviane falou, putz, Será que vamos passar direto, sabe? Vamos. E, cara, e lá foi o lugar que transformou, assim, pra gente. Que a gente encontrou uma nova maneira de divulgar o livro, a história. Muitas sabe? pessoas. Ir nas empresas ou fazer parceria em cafés. Esse lance da palestra rolou lá também. Você falou sobre o Aracaju, né? A gente mesmo não conseguiu nenhum trabalho em Aracaju. Pra gente foi péssimo. Não, foi ótimo, pra gente foi péssimo em relação ao trabalho, né? Mas, por exemplo, fez essa conexão, porque a gente recebeu um presente da Manu, lembra do Airbnb lá de Aracaju? Um AP lindo, maravilhoso, onde a gente gravou o podcast com as meninas, Findos. E aí, eu peguei um livro emprestado da Manu, Natureza Selvagem, incrível. E a Manu pediu pra eu entregar pra vocês, que ela iria comprar o livro de vocês, não foi isso? E aí teve esse encontro, foi uma feira do livro. Manu virou nossa vendedora oficial de livros. Caraca, ela vendeu muitos livros. Ela é uma ótima vendedora. Indicou pra uma galera. Sim, Manu é a maior todos os vendedora amigos. do Colorido pelo Sol. Tem que fazer uma Manu. medalha pra Muito ela. obrigada. E como é que as coisas têm esses desdobramentos, né? Porque a Manu fez um convite pra gente, fomos pra lá, aí a Jéssica e a Gabriela também foram pra lá e depois conheceram vocês. E Manu conheceu a gente por causa de vocês, né? legal, porque vocês Porque você compartilharam tava o lendo o livro, aí ela já mandou mensagem também, olha, fiquem aqui no meu AP. Só não aconteceu porque tava sempre alugado. Tava sempre reservado. Né? Que bom, né? E aí ficou pra próxima vez que a gente vai trocar. Nós vamos dormir no APzinho da Manu e ela na conta. Legal. Nossa, E olha que maneiro do AP também. Outra parada. A gente foi pra Piranhas, no Rio São A gente Francisco. foi também. E lá, um alemão, ele é alemão, tá morando no Brasil há um tempo. Ele viu a Kombi e tirou uma foto. E ele tava com a esposa em Aracaju. Quando ele foi em Aracaju, ele ficou hospedado no AP da Manu. Que isso, velho. A Manu deixou um livro lá, embrulhado com um recadinho, como se a gente tivesse, sabe? Oi, eu estive aqui, se você quiser comprar esse livro, o nosso Pix é tal, tal. Aí o alemão chegou lá, pegou o livro e olhou a Kombi atrás. Eu já vi essa Kombi. Nossa. Tava em Piranhas. Aí ele mandou mensagem e depois a gente se conheceu num café. O dia que a gente foi se despedir da Manu e do pessoal, ele foi lá. E vocês também conheceram a Melissa, né? Eu esqueci o sobrenome dela, acho que é Wernick. Não sei falar esse sobrenome. Aí, Melissa. Mas o pai dela viajou de Kombi, não foi isso? Pela América do Norte. E aí ela tá escrevendo um livro. Foi de Kombi ou foi de bicicleta? Foi de Kombi. Kombi. Década de 70. O pai dela é americano, em 1971 ele veio dos Estados Unidos. Ele queria conhecer o Carnaval do Rio de Janeiro. É bom. Fez certo, vai de qualquer jeito, mas vai. Então, a ideia dele era vir e voltar pra morar na Califórnia. Ficou. E ele nunca mais voltou. Caramba. Acho que voltou pra estudar depois ou trabalhar, alguma coisa assim. Mas A gente marcou de encontrar com a Melissa, não deu certo, vocês encontraram. Olha que legal. E esse livro promete, tô ansiosa pra ler. Ela entrevistou a gente, acho que vai entrevistar outras pessoas também. Sim, ela falou dos nômades contemporâneos. Eu me achei. Quando ela falou que queria entrevistar nômades contemporâneos, eu sou o quê? Eu sou uma nômade contemporânea, me respeitem.
Mas é muito massa, né? Esses encontros, né? Sim. Total. Ah, e uma coisa, vocês não viajam sozinhos, gente. Eles viajam com uma gata. Sim, ela tem pedigree, ela é maravilhosa. Bela. Cadê Bela? Faz sua entrada. Tô brincando. Chegou seu momento. Ela tá dormindo. Bela é gata, gente. A Bela Bela é adormecida. no tempo dela. É. Como é viajar com gato? Porque geralmente as pessoas viajam com cachorro. É a né? maioria. A maioria viaja com cachorro. Vocês têm uma gata. Olha, eu achei que ela não fosse se adaptar, né? Mas a Bela é nossa filha há 11 anos. Vocês estão juntos há 11 anos? 13 anos de casados. De casado. E juntos... 15. Da hora. Vocês brigam na Kombi? Claro, Viu, amor? Não. somos humanos. Você tem que perguntar, que dia vocês não brigam na Kombi? Essa deveria ser a pergunta. Também com o Flávio é fácil brigar. Até eu já briguei com ela. Ai, ai. Então, Bela tem 11 anos com a gente. E aí, quando a gente decidiu viajar, é claro que a gente pensou, ela não vai conseguir, é muito pra ela, né? Calor, né? Calor e Pelão. tudo. E até tentamos deixá-la com a minha mãe, mas eu não consegui. Na hora de deixar, eu não consegui. E foi até por isso que nós fomos pra Santa Catarina, Pra quando ela sentir saímos, mais porque era mais perto, né? E a gente pensou, olha, vamos ali, é o estado vizinho, se ela não se adaptar, a gente volta e deixa ela. Mas ela se adaptou desde o primeiro dia. Massa. A coisa mais incrível, assim. E ela Que sai, ótimo. dá rolê, Ela fica assim. sai. Isso que é o mais incrível ainda, porque em casa ela era muito medrosa. Chegava uma pessoa, ela se escondia, não sabe? Ela era assim. Trancava agora- no guarda-roupa e se a pessoa ficasse o dia inteiro em casa, ela ficava o dia inteiro dentro do guarda-roupa. E agora a gente chega, abre a porta, ela já quer sair. Então tem até que cuidar, porque para numa rua muito movimentada, ela quer descer. Vocês contaram que lá em São Paulo teve alguém que resgatou ela. Resgatou no sentido pegaram de ela, né? querer Ela tava ficar na com rua ela. dando uma voltinha, essa pessoa disse que imaginou que ela estava perdida. E pegou ela. Tava em casa já com ela. Só que alguém viu. E Quando falou. nós estávamos procurando, ele falou, vocês estão procurando um gato? Sim. Ah, a mulher ali pegou porque achou que estava perdida. Que bom que conseguiram achar também, né? Deus me livre, gente. Tem que cuidar muito dela. É doido, né? Mas ela é tranquila, assim. E a Kombi, ela é preparada pra Bela, assim. Porque tem o isolamento térmico, que a gente pensou nisso. Tem o climatizador, tem o exaustor. Então, quando a gente sai, fica tudo ligado. Tem o inalador. Tem um inalador que nunca foi usado, mas se precisar... A gente conversa antes e na hora de gravar a gente... Ninguém usou esse inalador aí. Mas tá lá, caso precise. Vai que o gato precisa. Ô, gente, nesse primeiro ano que vocês estão fazendo de viagem, qual é o saldo positivo e negativo? Porque assim, Coisas boas a e coisas ruins que gente... aconteceram. A gente viaja de Kombi, incentiva que outras pessoas viajem também. Como é que é o nome dela mesmo? Carmen, Carmen. gamou no Flávio. A gente viaja de Kombi, incentiva que as pessoas viajem também, porque é libertador e tal e tudo mais, mas não é só bom também, né? Qual é o saldo positivo e negativo dessa viagem até agora? Já pensaram em desistir em algum momento? Ah, já. Já, porque trabalho às vezes não rola, né? E quando a gente pensa, nossa, não vai dar, tipo, vai acabar a grana, como que a gente vai continuar? Esse é o nosso medo também. Aí a gente já aconteceu de pensar, não vai rolar, vamos ter que voltar a arrumar um emprego. A gente Mas saiu a gente não do quer CLT, isso, mas o CLT ainda não saiu da gente, né? Então você Cadê já o 13º, pensa... né? Eu Esse mês acho que agora é de esse, dezembro. né, o maior medo da gente, né? Tipo, aí daí, não tá rolando trabalho, não tá entrando dinheiro, como que vai pra frente, né? Uhum. Mas até agora, quando a gente acha que não vai dar certo, alguma coisa... O universo, É. né? Fala da pintura. Quem fez essa É pintura? máximo, Cada né? detalhe, fala, sério, é perfeita. Lucy Noato, Lucy que é um Noato. artista lá de Curitiba, que fez essa pintura maravilhosa aí. Qual foi a inspiração? Porque tem um panda, tem a Bela ali, tem Tem montanha, neve, tem flor, tem lua, sol. sol. É que quando o Flávio falou assim, vamos viajar de Kombi, eu dei dois... Agora, como que é a palavra? Flaviane tinha 2 pré-requisitos Isso. para morar numa Kombi. Ah, Ela tinha que ter o teto alto e ela não podia ser branca. Exatamente. Ela queria... A nossa casa já era meio maluca, assim. A gente tinha
uma rede no canto da sala, sabe aquela rede de cadeira? Uma rede, um sofá de pallet, um biombo no meio. Você já era um meio combeiro numa casa fixa. Nossa casa era bem... espírito meio doido. E aí, a Flaviane pensou que queria um grafite. E um dia a gente andando em Curitiba, uma empresa estava construindo um prédio e nos tapumes de fora eles deram um espaço para os artistas fazerem um grafite, né? Que aí normalmente o pessoal não picha quando tem um grafite. Então tinha 4 artistas diferentes. E a gente viu o da Lucy e a gente gamou assim, que era todo colorido, tinha um cachorro com tipo um dálmata, mas era as manchas azuis, um passarinho, então era bem lúdico. Aí a Flaviane falou, é essa menina que eu quero. Mandou mensagem, e nessa época a gente estava morando na casa do meu irmão, que nós vendemos a casa antes do que a gente imaginava, e aí... Ficamos sem casa. Meu irmão mora numa casa grande, ele tinha um quarto vazio, falou, cara, vai pagar aluguel mora aí, né? Pouco tempo, foram 4 meses. E essa artista Lucy, ela mora a uns 500 metros da casa do meu irmão. Então, durante o tempo que ela estava pintando, a gente ficou revezando, assim, a guarda da Kombi, sabe? De manhã eu levava, ela pintava, à tarde eu pegava, trabalhava um pouco. Sério, então, ficou incrível, Lucy. E a inspiração o Pietro é o sol, né? Então, e o conceito de colorido pelo sol, quem criou foi a Lucy. Antes de eu escrever o livro, já tinha na Kombi ali o colorido pelo sol, que tem um sol na frente da Kombi. E a ideia é que o sol que coloriu toda ela. Ela era branca. E o sol coloriu. E é inspirado em alguns dos nossos sonhos. Então o panda, que a Flaviane tem o sonho de abraçar um panda. Tem um violão, que eu tenho vontade de tocar violão. Que a Bela não escute, que ela tem ciúme do panda. Mas tem a Bela ali. My Precious. Tem. Então tem ver a aurora boreal, a neve, é que eu tenho vontade de visitar um lugar muito frio. Então, tipo... Tem um violão lá no outro né? lado, que ele quer tocar um violão. Que era um sonho de escrever um livro. Então, tipo, ela... É lindo ver pessoas realizando os sonhos, gente. Sério. Eu fiquei emocionada, vocês... Tão lindos. Não sei como vocês eram antes, que eu conheci vocês agora. Mas eu imagino que vocês estejam mais bonitos. Com certeza. Antes o Flávio tinha cabelo. Antes o Flávio tinha cabelo. Já faz tempo que não tem. Eu tô mais bonito do que hoje de manhã. E você falou que as duas pré-requisitos era não ser branca e o teto alto. Como é que foi esse processo do teto alto? É muito caro o teto alto? Thiago, você fica em pé na Kombi deles? Acho que não, tem 1,90. Então não. Então, interna ela tem 1,80. Você tem quanto? Eu tenho 1,69. Tem que ser um caminhão. Um ônibus. Então, na época a gente pagou 4.500, mas era um cara que eles nunca tinham feito isso. Eu vi um anúncio no LX, dizia assim, fazemos praticamente tudo em fibra. Eu falei, é esse cara que eu preciso. Vou lá. Aí eu fui lá, o cara falou, não, vamos fazer. Ele não é tão bonito esteticamente. Não, mas tem que funcionar. Ele é funcional, ele é funcional. E muda muito a direção, deixa muito instável? Um pouco mais. Isso, fica mais vamos. Ela era pior. E aí, o nosso mecânico lá em Curitiba, o Charles... um beijo, Charles, Grazi, Graxá. Vamos botar a arroba do Charles aí. Do canal Graxá. Ele andou na Kombi, as baterias ficavam na parte de trás da Kombi. E ela ficava muito instável. Tipo, eu tava em 60 por hora e eu sentia ela muito ruim. E ele falou, cara, tenta passar as baterias pra frente. Pesa a frente dela que vai melhorar. E aí a gente foi pra Curitiba final do ano passado, em novembro. E aí fiz esse serviço com o meu irmão, melhorou muito, cara. Agora eu consigo... As baterias estão onde? Estão entre os bancos da frente. Só tem da frente o banco. Não, quando a cama vira... A cama vira sofá, não. Banco, não, a cama de vocês é fixa. Fixa? Não é... Ela não vira com um sofá assim, né? Esse sofá igual tem ali. Que dá pra ir outro passageiro. Isso, na nossa não tem. Então as baterias ficam ali. E agora que tá mais pesado à frente, realmente melhorou muito a direção. Eu consigo andar 60 por hora, tranquilo.
Quer viajar de Kombi, não dá pra ter pressa. Viajar de Kombi, viajar devagar e vai embora. Eu ia falar, não sei se vai dar pra encaixar, mas vou falar mesmo assim. Que meu irmão, gente, ele é artista e lá em Curitiba tem um painel com a arte dele. Eu não sei qual é a rua, mas fica aí. Igor Baldez, vou botar uma foto aqui, ó, pra fazer a propaganda, que eu sou babona demais. Pronto. E é lindo. E Lucy, parabéns, seu trabalho é maravilhoso. Pinta a Penélope, vem, pode vir. Me sinto pronta. Eu ia falar que tem muita gente também que não entende o nosso rolê do trabalho na estrada, né? Acha que por a gente ter essa vida nômade, a gente tá sempre lazer, praia todo dia. E aí quando a gente às vezes fala, não, eu e o Thiago, a gente fica, né, no computador, no celular. Vocês também aquele dia ficaram o dia todo dentro da Kombi trabalhando. Sim. Imagine costurar dentro da Kombi. Nossa, como é que é esse desafio aí? Não é fácil, muito pouco espaço, né? Em péssimas condições. Em péssimas condições, de verdade. Você tem quantas máquinas lá dentro? Eu tinha 3 até o mês passado, agora tenho uma só. Muita coisa. Porque o meu trabalho tem mudado, né? Eu comecei fazendo muito moda da praia, muito biquíni, trabalhando com lycra, que precisava de 3 máquinas. Agora eu faço mais saídas de praia. Flávio, o que ele tá fazendo? Tá pedindo água da Gabi. Mãe, agora você fala a minha parte. Acabou. Armazenamento do iPhone. Então vamos retomar a questão do trabalho. Tá falando que muita gente acha que por a gente ser viajante, a gente vive no oba-oba, né? É praia todo dia, é passeio todo dia. E tem dias que a gente precisa ficar quieto e trabalhar. E não é fácil, né? Porque aparece muita gente querendo conversar e tal. Nossa, tem isso. Então tem que saber conciliar esse momento, né? É difícil. Eu quando geralmente monto escritório, às vezes assim na porta da Kombi, igual tá aqui, né? Mesa, computador, aí passa um e quer falar. O Thiago às vezes com fone. Quer falar, nossa, velho, não dá. Mas assim, nossa vida realmente não é só curtir praia, curtir, né? A gente precisa trabalhar, efetivamente. É uma vida normal. Eu falo pras pessoas, gente, eu vivo da mesma maneira. Eu limpo a casa, lavo roupa, trabalho, né? Só que a gente tá sempre em movimento. É isso que as pessoas não entendem muito. Isso é mais um desafio, né? Achar lugar pra lavar roupa, achar lugar pra... A gente precisa, né, do banheiro, a gente precisa ter... Nossa, é trampo. Água, né? Conseguir água. Cada 2, 3 dias tem que sair atrás de água. Mercado também é uma seção que não dá pra guardar muita coisa, então você tem que estar sempre indo no mercado. E às vezes tem que achar o mercado mais barato. Eu acho que o desafio maior também é encontrar os lugares que a gente precisa no lugar novo que é onde a gente chega, né? Qual é a necessidade? O mercado barato. Onde que é o mercado barato? E logo daqui a uma semana depois você vai chegar num outro lugar que você tem que procurar. O mercado barato, isso, aquilo, outro, né? No nosso caso, a gente tem que estar procurando sempre internet, um ponto de energia. Nossa, a gente achou ali um escritório perfeito, né? Tinha internet, banheiro, energia... E ar-condicionado. Não, era perfeito. E comida, só que a comida era meio cara. Mas aí a gente se sentiu tão em casa que a gente queria dormir lá. Era um posto de gasolina, né? A conveniência do alto posto. E aí a gente foi expulso. A gente deu mole de não perguntar se podia. Mas aí o vigia disse que o posto fechava e era propriedade particular. E falou, vocês precisam sair. A gente já tava no 15º sono, assim. Quase perfeito. Já tiveram algum problema do detalhe, tipo? Peraí. 15º sono, era 9 horas da noite. É verdade. Tem isso também. A gente dorme com a galinha e acorda com a galinha. Eu tinha acordado 5h30, tinha andado na praia, entendeu? Tinha feito todo um rolê. É muito cedo, né? Vocês já tiveram algum imprevisto desse, do tipo de ter que sair de algum lugar, de ser mandado embora? Já, 2 vezes. Em Florianópolis, a gente parou ali perto da lagoa. E era um ponto marcado, assim, num aplicativo de outros viajantes e tudo, e a gente parou ali. Aí veio um senhor e falou, não, vocês têm que sair daqui, porque é uma propriedade particular, não pode. E viu a Bela e falou, esse gato aí vai sujar. Desse jeito, foi muito estúpido com a gente. Nós estávamos com outro casal. Ficou um olhando pro outro assim, apavorado. E a gente só saiu. Ele entrou no carro e falou assim, eu só vou sair daqui depois que vocês forem embora. Aí nós falamos, vamos fazer esse velho dormir no carro. Mas ele disse assim, que era da polícia. Ele falou, eu trabalho, né? Que ele trabalhava. Ele falou. A intimidação, né? É terrível, né? Na estrada acontece muita coisa boa, a gente encontra com muita gente legal, mas às vezes esbarra numa situação dessa que é muito desagradável, né? É muito raro, mas já aconteceu. Em Lençóis também, na Chapada Diamantina,
Nós ficamos 3 semanas. É um estacionamento público perto do rio. Então eu lavava roupa no rio. Era muito bom. Aí veio o cara da prefeitura e falou, olha, vocês não podem mais ficar aqui. Mas ali naquele gramado pode. Deu uma opção. Passou 2 dias, aí ele veio. Nem não, agora nem no gramado. Vocês precisam ir pro camping, não pode mais ficar aqui. E agora eu fiquei sabendo. Exatamente. E agora nenhum viajante mais pode ficar lá, que uns amigos foram e foram expulsos também. Isso é tão agora ruim, não pode ficar na rua mais. Só camping. Só camping. Isso é tão Aonde? ruim. Lençóis na Chapada Diamantina. Conta o perrengue lá do GPS que mandou vocês em Arraial do Cabo pra onde? Bom, a gente estava em Arraial do Cabo e a gente queria visitar a Praia do Forno. E aí coloquei no GPS e ele deu um caminho. Eu vi que tinha uma ladeira bem íngreme. E a Flaviane falou, será que sobe? Eu falei, sobe? Claro que sobe. E aí fomos. E ela não acabava nunca, assim, sabe? Era muito maior do que a gente imaginava. E de repente, um rapaz, assim, um empreendedor, tava no meio da rua. E aí ele parou e olhou pra nós. Tá perdido aí, meu irmão? Muito carioca, né? Bem carioca. Aí eu falei, a Praia do Forno não é pra cá? Ele falou assim, seu GPS tá mó doidão. Falou que ali realmente tinha um caminho, mas era que os moradores usavam. O acesso pra Praia do Forno tradicional não é aquele. E aí a Flaviane começou a ficar com medo, queria teletransportada ali. Né? Deles e porque a gente tava assim, a Kombi, o Flávio segurando ali na ladeira, parado. Era uma boca de fumo, é isso? E o era um morro, tava lá. A gente foi parar no morro. Entendi. E aí ele era um cara muito empreendedor, ele viu que a gente era turista e começou a oferecer passeio de barco, de bug, de jet ski, do que você quisesse, ele ia conseguir. Aí, pra escapar daquilo, eu falei, não, eu quero fazer, eu quero ir na Ilha do Farol, você faz? Faço. Falei, então me dá seu telefone que amanhã eu te ligo, que eu quero ir amanhã. Ele, então beleza. Até hoje. Ai, meu Deus. Espero que ele não siga a gente. Eu espero que ele não veja isso agora. João, você não deu. Não deu. Tinha outro passeio. É que a gente ficou com medo, só isso. Ele até perguntou se vocês queriam alguma coisa. Flaviana, só água e energia. Eu achei que era isso, né? Ele tava oferecendo outra coisa. Ele queria vender um tóxico pra nós, mas... Um tóxico. O povo acha, né? Mora na Kombi é doidão. Tem um símbolo de paz e amor. Paz e amor. Sim, exatamente. Todo mundo pensa isso. Lá na Chapada a gente tava conversando. Tava nós e o Júlio e a Josi do Beautiful Journey. E aí veio uma mulher assim, falou assim, vocês têm seda? Aí nós, porra, desculpa, não tenho. Aí ela falou assim, tá, que eu falei com o pessoal, eles mandaram vir aqui, que era com certeza vocês teriam. Certeza. Capaz da Flaviana ter seda ou tecido, né? Isso tinha! Seda, claro! Temos peças de todos os tipos. Muito bom. Esse é mais um Papo de Estrada. E nesse quadro a gente sempre abre no nosso Instagram uma caixinha de perguntas para que vocês possam perguntar as coisas que vocês querem. Então vamos às perguntas. Aliás, inclusive, segue a gente no Instagram, @estradapraquetquero. E eles também, por favor, dá o arroba de vocês. Expedição Só o que Faltava. Só o que faltava. A Nai perguntou aqui: como é viajar com pet? É maravilhoso, eu recomendo. Ela recomenda. Eu recomendo, verdade. É muito bom ter um pet, gente. Cachorro, gato, é muito legal. Eles são companhia pra gente. Tem contra? Tem, né? Porque você vai fazer um passeio, fica sempre preocupado. Por mais que a gente tenha projetado a Kombi pra Bela ficar tranquila ali, a gente fica preocupado. Não dá pra deixar a Kombi 3 dias e sair. Não tem como. Então tem que ter essa preocupação com ela. Então eu acho que é mais isso. Qual foi o maior perrengue? O caos lá do Rio de Janeiro. De Arraial. E bater a Kombi no Caparaó. No dia do aniversário no Parque Nacional do Caparaó. Era meu aniversário e nós estávamos lá e eu queria ter um dia incrível, né? Como todo aniversariante. E teve. E de fato teve. Muito emocionante. E aí nós vimos que alguns combeiros tinham conseguido subir
né, com a Kombi, e o Flávio, não, a gente vai subir também, vamos tentar. Não choveu, vai dar certo. E aí andamos bastante, faltava acho que uns 5 quilômetros para chegar. Não, menos. Menos, né? É que a estrada de terra e bem ruim. Os lugares onde mole fica mais barrento tem paralelepípedo nas curvas, assim. E era um trecho muito íngreme, com bastante buraco. Mas já tava chegando. Faltava pouco, assim, para chegar no topo onde a gente queria. E aí era um buraco muito forte. Eu tava um pouco rápido demais. E a hora que eu freiei, a Kombi afogou. Mas tinha que frear, não tinha opção, assim, sabe? E quando a Kombi afoga, você perde o vácuo, né? E aí o freio já não segurou, o freio de mão não segurou. Putz! E aí eu tinha a ribanceira de um lado ou pedra do outro. Pedra. Aí bateu a lateral da Kombi, amassou. Só que a gente não quis continuar, né? E sorte que a gente não quis continuar, porque pra frente tinha muito mais buraco. Que no outro dia nós alugamos um bug pra subir e era muito pior. E a galera chegou de Kombi lá mesmo? Tem gente que acho que depende da época, de como tá a estrada. Acho que a estrada tava muito ruim, porque teve uma chuva lá que tinha até destruído o outro lado, que esse era lá no Espírito Santo, a entrada do Espírito Santo, esse passeio. Alto Caparaó, Minas Gerais. E depois? Depois o Espírito Santo, tô Pedra confundindo Minas. os lados. Esse incidente fica foi em bem, Minas. Bem na divisa. O parque faz divisa dos dois estados. E aí, do outro lado, porque a gente foi primeiro em Minas, depois no Espírito Santo. E nessa chuva, o lado do Espírito Santo destruiu a estrada, que ficou o parque fechado vários meses. Então acho que era por isso que a estrada lá em Minas também estava ruim. E o parque foi fechado muito tempo durante a pandemia. O parque abriu no dia que a gente queria ir, que era o dia do aniversário, o parque abriu. Então a gente foi comemorar o aniversário lá. Não foi como eu queria. Mas foi. Mas foi lá, porque lá tem vários lugares, né? Tipo, o parque tem várias paradas. Então a gente desceu, ficou num lugar ali e no outro dia que subiu. Mas foi um susto, meu Deus do céu. Imagino. Agora, toda subida eu tô desesperada. Você não dirige a Kombi? Não. Ainda não. Ainda não. Qual o lugar que vocês foram que mais gostaram? 1, 2, 3 e? Arraial do Cabo. É lindão, né? É lindo. Que a gente gosta muito de praia. E aquele mar, né? Bonito, é uma coisa espetacular. Aquela cor daquela... Nossa. Thiago, só uma licencinha. Como que eu faço pra chegar no set do Fantástico? Coloca isso. Dá um autógrafo. Então, Arraial do Cabo. Arraial e Chapada. A Chapada também. Aí água doce. Que aí é outra parada, né? Então, duas coisas, né? Praia, Arraial do Cabo. Serra. Chapada Diamantina, é animal. Como se mantém na estrada? Faz aí a propaganda do livro de novo, mostra, vende. Tá chegando a segunda edição, a segunda impressão do livro, então pode comprar que tem. Garanta já o seu. Nossa. Qual a melhor coisa de viver na estrada e a pior? Acho que a pior coisa é ainda essa preocupação com o lado financeiro, né? Com o trabalho. Essa não é uma coisa certa, né? Porque antes a gente tinha o salário para receber no final do mês. E agora a gente não tem mais isso. Então, se acostumar com isso, com a questão do trabalho e aprender a viver, né? Às vezes tem dinheiro, às vezes não tem. Às vezes tem trabalho, às vezes não tem. Então, eu acho que pra mim, Flaviane, essa é a parte mais difícil. Porque eu gosto das coisas certinhas, controladas. Qual é o seu signo, Flaviane? Touro. Taurina, da comida. Ciumenta, gosta de conforto, não é isso? E você? Leão. Leonino. Gente, e quais são os planos para o futuro? O que vocês imaginam nos próximos anos? De viagem, de expedição? O que vocês pensam para o futuro? Continuar viajando. Não parar, não sei se com Kombi, sem Kombi, não sei como, mas fazer a América do Sul, né? E quem sabe, agora acabou. Encheu o cartão agora. Isso sempre acontece quando é hora de terminar. É o sinal do universo. Por favor, pode continuar. Vai. Fazer a América do Sul e
o mundo todo, né? Esse é o plano, uma volta ao mundo. Que legal. Da hora. Foi um prazer conhecer vocês. Espero que a gente se encontre muitas vezes ainda aí por essa estrada. Muito obrigado pelo bate-papo. Obrigado mesmo por compartilhar um pouco da história de vocês. A gente tinha lido o livro antes de conhecer. E o livro tem essas nuances, né? Tem hora que você chora, tem hora que você tá com raiva, tem hora que você tem uns momentos de felicidade. Então a gente estava ansioso para esse momento, para trocar essa ideia e tal. Parabéns pelo livro, parabéns pela história de vocês e muito obrigado por tudo aí. Obrigado pelas risadas. Pra quem não sabe, o Flávio também é um piadista, entendeu? Ele é comediante, jornalista, escritor e piadista. Ele é rei. É isso, gente. Ó, deixa aqui sua recomendação, quem você quer ver no próximo podcast. E é isso, até semana que vem. Estrada pra que te quero. Ó. Papo de estrada. Bastidores, vai, mostra a Gabi. A síndica do nosso condomínio. Quem tava aqui produzindo o nosso rolê todo. Ela. Esse aqui é o nosso condomínio. Aqui, trouxe água, deles, montou. Combinha delas e a nossa combinha. Penélope Charmosa.